Muito bem, bom dia, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje é dia 30 de maio, né? Penúltimo dia, amanhã segunda-feira, é dia 31, perdão, né? E hoje nós estamos aqui no domingo, nós falamos um bom domingo para você, profetizamos, seja um domingo de celebrar na sua vida. Você que vai almoçar daqui a pouco, ou já almoçou, uma boa digestão, né? Você que vai almoçar com a sua família, que também haja um desfrutar de Deus na sua vida. Aproveite hoje, a maioria das pessoas tem um dia como o primeiro dia da semana é o descanso, domingo, né? É o tempo de desfrutar a companhia da família, com alguns amigos, né? Aproveite mesmo, a vida é muito importante. Você aprender a desfrutar, olha ao seu redor, olha a sua família, olha a sua mesa e desfrute aquilo que Deus colocou na sua vida, desfrute muito bem. Desfrute também hoje do dia que talvez uma grande maioria ou já foi no culto pela manhã ou vai cultuar hoje à noite na comunidade que você serve, né? Que também você desfrute desse trabalho do Senhor, que muitas pessoas também aproveitam para trabalhar um pouquinho mais dentro do dom delas, dentro da igreja, né? Então, que Deus te abençoe. Seja um domingo muito abençoado na sua vida. Hoje a live é um pouquinho mais curta no domingo, exatamente para você poder desfrutar aí mais tempo com a sua família, no seu lazer, tudo aquilo que você pode e deve de desfrutar, sempre entendendo que Deus te deu esse privilégio de desfrutar tudo isso. Tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre transformado pela glória de Deus. Colocamos o título da live, transformado por sua glória. Porque a gente precisa compreender, quando Jesus está finalizando a oração do Pai Nosso, ensinando sobre essa oração, ele vai dizer assim, porque teu é o reino, a glória, o poder e a glória para todo sempre. Então, o que Jesus está querendo dizer sobre a glória de Deus? Queridos, é interessante a gente entender que uma informação, uma pregação da palavra, ela produz informação, de que se você praticar aquilo, isso te levará na presença de Deus, e nós daí vamos ser transformados. Nós não somos transformados de culto em culto, de live em live. Nós recebemos informação, temos algumas coisas que produzem um formato de Deus para milagres, através da comunhão dentro de um culto, a informação que Deus traz através dos dons que vão nos edificar pela pregação da palavra. Mas o que nos transforma é a glória de Deus. Então nós não somos Tem gente que tem uma atividade imensa em termos de religião, né? Mas ele não tem transformação. E esse é um mal que a gente vê muito dentro da igreja também de Jesus. Uma igreja salva por uma graça de Deus, mas não tem transformação, não fica o suficiente dentro de princípios de Deus, como oração, como meditação na palavra, como adoração, como jejum, porque principalmente essas 4 leis, oração, meditação na palavra, adoração e jejum, elas vão te levar até a presença de Deus. Lá na presença de Deus vai produzir experiências de transformação, de mudança de mentalidade, quebra de mentalidades limitantes, quebra de pensamentos carnais, quebra de pensamentos religiosos, sementes erradas que foram enxertadas dentro de nós. Então lá é que vai haver uma mudança, uma transformação, ou seja, estava de um jeito, Deus vai fazer ficar de outro. Então nós precisamos entender que nós somos transformados pela glória de Deus. Então crente sem experiência com a glória de Deus, ele não tem transformação. Ele pode até ouvir, até ter atividade intensas religiosas, mas não tem transformação. Por isso que tem muito crente que continua mentindo, continua enganando, continua pecando em estágios que deveriam ter saído da sua vida.
Mas que Paulo está dizendo, olha, é a manifestação do reino em nós, a transformação de Deus, é que aquele que mentia agora não mente mais, o que roubava não roube mais. E aí você olha uma hermenêutica dos ensinos da palavra de Deus, ele está falando sobre a transformação. Um evangelho que não transforma a gente se torna hipocrisia. Por isso que uma das ações mais detestadas por Jesus é quando a hipocrisia ela permeia a nossa mente, permeia a nossa vida. Então Jesus, ele sempre se irritava quando ele via todo o sistema religioso e farisaico, né, que era a religião dos fariseus, que eles falavam para as pessoas sobre a mudança de Deus, mas neles não havia acontecido. E isso é muito terrível quando acontece conosco, que nós queremos falar para as pessoas, olha, vem para a igreja, Deus vai mudar seu casamento, Deus vai mudar suas finanças, Deus vai mudar a sua vida. E aí as pessoas olham para nós e notem que nós não mudamos. Então que evangelho é esse que nós falamos que transforma os outros e não transforma a gente? Então é muito importante na vida a gente dar uma oportunidade para o Espírito Santo transformar a gente. É interessante que 2 Coríntios, né, nós podemos experimentar a glória de transformação. 2 Coríntios 3,16 diz assim, ó: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aqui Paulo está ensinando o seguinte: todo aquele véu que impede a compreensão de Deus, que tem pessoas que ainda não nasceram de novo, não tem como elas compreender uma coisa. Às vezes a gente quer que as pessoas compreendam aquilo goela abaixo. E às vezes até a gente introduz pessoas para práticas religiosas, mas elas não compreenderam o que estão fazendo, por que estão fazendo aquilo. Porque não é não nasceu de novo. Por isso que Paulo está falando, quando nós viemos ao Senhor, nascemos de novo. Nós, tirado um véu, né, que nos deixava cego a respeito de tantas coisas que Deus gostaria de manifestar em nós. Por isso que a Bíblia diz que é necessário nascer de novo para entrar no reino de Deus, para ver o reino de Deus. Não tem como você ter uma visão espiritual do reino de Deus dentro da carne. Você precisa nascer dentro do Espírito. E Paulo está dizendo assim, quando você nasce de novo, Deus tira um véu que te impedia você de compreender as promessas de Deus. Mas não pode ficar só na compreensão. Nós precisamos agora viver, estabelecer esse viver. E nós já falamos sobre reino, né? 2 lives nessa oração do Pai Nosso, que nós falamos sobre reino, como é o reino de Deus. Ele não pode ser enxergado de forma natural, mas ele é um reino que veio do céu para se estabelecer na terra. É um entendimento espiritual para transformar também a nossa vida. Falamos bastante sobre isso. E é interessante que Paulo, no capítulo 3, ele está falando sobre a presença do Espírito Santo em nós, que nos conduz para a glória de Deus, onde vai ter transformação. E ele diz que, versículo 3, 18, diz assim: e todos nós, com a face descoberta, agora nascemos de novo, somos filhos espirituais de Deus. Não temos mais cegueira, abriu os nossos olhos espirituais. Com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. Ou seja, vamos ser introduzidos para uma experiência do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados por sua glória, cada vez maior, ao qual vem do Senhor, que é o Espírito. E esse texto está falando, né, sobre liberdade. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. E às vezes a gente pensa que liberdade é aquela oportunidade que Deus nos dá lá dentro da igreja, de saltar, pular, celebrar. Não é errado. Mas isso, na verdade, não é liberdade. Quando é que eu dou liberdade? Quando é que eu tenho liberdade no Senhor? Quando eu reconheço o Espírito Santo como Senhor. Eu posso até dar salto mortal nos cultos da igreja, mas se eu não dou autoridade para o Espírito Santo ter o senhorio da minha vida, não vai haver transformação.
Eu conheço um monte de gente que você olha numa reunião, eles parecem o símbolo da espiritualidade. Mas quando você vai conhecer pessoalmente a sua vida, tá cheio de coisas que não faz mais parte da vida cristã, não deveria fazer mais parte. São pessoas que continuam enganando, continuam traindo, continuam mentindo, elas não são fiéis nos relacionamentos, não são, ou seja, não houve uma transformação. Houve a possibilidade de Deus tirar. Agora, Paulo também fala de uma ação que cauteriza a mente de uma pessoa. Quando ela está fazendo tudo errado e achando que é certo. E aí, Jesus disse que essa é uma treva que parece luz para a pessoa. E se a gente anda numa treva e pensa que é luz, a Bíblia diz que é muito mais treva do que a gente possa imaginar. Então, o que Deus está convidando é que a gente possa se entregar ao Espírito Santo. Ele é o Senhor. A palavra Senhor quer dizer Kyrios, né? É a palavra que está falando sobre aquele que tem domínio, que tem o senhorio. Então nós nos entregamos. O que é que nos muda? São encontros com a glória de Deus. Eu poderia contar muitos testemunhos aqui. Não que eu seja melhor do que os outros, nunca isso. Porque Deus nunca tenta melhorar a gente para ser melhor do que os outros. Quando Deus quer melhorar a gente, é para melhorar a gente em relação a nós mesmos. Então hoje eu sou melhor do que eu fui ontem. Amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, porque essas experiências com Deus vai mudando cada vez numa glória maior, ou seja, numa presença de Deus maior. Eu lembro em relação a mim mesmo, quando eu comecei no ministério, eu tinha muito medo. Às vezes eu acordava porque eu não sabia como ser sustentado por Deus. Eu não era pastor de uma igreja local, eu não tinha nenhum grupo religioso me bancando financeiramente, uma esposa, 3 filhos. E eu lembro que eu acordava, às vezes à noite, suando. A alma apavorada, desesperado. Como que eu vou me sustentar? E aquela alma me martirizava. E eu lembro que uma das coisas que mais me ajudou foi entender sobre adoração. Aí eu ia para minha sala, não podia fazer barulho porque meus filhos estavam dormindo, minha esposa, e aí eu levantava minhas mãos lá dentro daquele silêncio e falava bem baixinho: Jesus, eu te amo, eu te amo. E à medida que eu ia me entregando nesses ambientes de oração, é como se você entendesse que uma onda de Deus ia chamando você para outra. Você ia caindo dentro da presença de Deus. E aí sim, é uma experiência com a glória de Deus, com o poder do Espírito Santo. E aí eu lembro que às vezes eu passava uma noite toda assim, porque quando você está envolvido com a glória de Deus, a gente precisa compreender que vai acontecer algo sobrenatural. Você já experimentou algumas reuniões, em alguns cultos que você estava vivendo, ou que vai estar presenciando? E aí você entra dentro dessa glória de Deus, e aquele culto que parecia que durou 2 horas, para você foi 10 minutos. Quantas vezes você já teve um momento assim com Deus? É muito comum dentro de uma reunião, de um culto, quando vem um homem, uma mulher de Deus ministrar, que ele envolve aquele ambiente, né? Tira você de qualquer distração em relação a Deus. E aí aquela reunião de 2 horas, ela pareceu que foi 5 minutos. Então esse é um começar a experimentar e entrar dentro da glória de Deus, onde nós vamos recebendo transformação. E note que esse tipo de ambiente, ele marca você. E aí a gente sempre procura como referência para voltar, né, esse tipo de ambiente. Eu lembro que às vezes eu passava a noite toda assim, perdido em adoração. Aí parece que uma glória de Deus vai te chamando para outra. Quando amanhecia o dia, todo aquele horror da minha alma, o medo, haviam desaparecido. Porque eu estava sendo transformado de glória em glória. E aquela noite de 7, 8 horas de duração, ao menos para mim, parecia que foi questão de minutos. Parece que alguns minutos atrás eu tinha começado a levantar minhas mãos em adoração ao Senhor, mas haviam passado 8 horas.
Às vezes, muitas vezes, a minha esposa levantava pela manhã, né, 6 horas já, para fazer o café para os meninos, e eu havia entrado na sala às 10, 11 horas da noite, meia-noite. Então, várias horas, elas parecem alguns segundos, porque você está perdido, sem distração, dentro da glória de Deus. Você está se entregando ao senhorio, assim como a Bíblia diz. E aí a gente é transformado de glória em glória. Por isso que Jesus está terminando a oração do Pai Nosso, ele está fechando exatamente com esse ambiente de conhecermos a transformação pela glória do Senhor. E a gente tem que cuidar que esses momentos sejam a referência para a gente entrar mais dentro da glória do Senhor. Tem gente que gasta muito pouco tempo com Deus, com experiências com Deus, com a glória de Deus, por isso pouca transformação. Então o que eu estou contando aqui é como Deus foi transformando minha vida. Hoje eu sou muito melhor em termos de segurança com Deus. Eu não tenho mais medo de que Deus não possa me sustentar, mas eu já tive muito medo. Então Deus me melhorou em relação a mim mesmo. Aqueles horrores da vida da carne, que vai permeando, dominando, enraizando substâncias tóxicas dentro da sua alma, elas vão saindo. Agora nós estamos com a face descoberta, sendo transformado de glória em glória, ou por sua glória, ou seja, na presença de Deus, na presença de Deus. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não conhece só Deus, ele conhece as profundezas de Deus. E quem conhece o homem? A Bíblia diz, primeira carta de Paulo aos Coríntios, quem conhece o homem é o Espírito que está nele. Assim como quem conhece a Deus é o Espírito que também está em Deus. Ele não conhece só Deus, mas as profundezas de Deus. Ou seja, Deus levando o seu Espírito às profundezas de Deus, exatamente para ter transformação. Então hoje, quando nós orarmos o Pai Nosso, amanhã é segunda-feira, é o último dia que nós vamos falar. Nós estamos terminando a jornada. Não esqueça de estar conosco. Segunda-feira nós vamos terminar essa jornada de ensinamento. Tá? O que cada palavra significa. O que cada palavra significa. E segunda-feira eu vou falar sobre o amém. O que significa o amém na oração? Tá? O que significa o amém na oração? Então hoje, quando nós orarmos o Pai Nosso, nós temos uma compreensão de que precisamos ser transformados. Quando eu falo a glória, eu estou falando a oportunidade de a gente ser transformado por Deus, tá bom? Então nós já vamos orar aqui o Pai Nosso, e eu vou pedir que você ore comigo, né? Daqui a pouquinho, eu te dando esses segundos para você terminar de escrever o seu pedido aí de oração. Por quem você está orando, pelos parentes, por gente que está enfermo, por situações emocionais, talvez que estejam fora de controle, levando o relacionamento de pais e filhos, marido, mulher, esposa, esposo, enfim, talvez para um ambiente não mais saudável. Então nós vamos colocar tudo isso, estamos nos colocando diante de Deus para receber esse ambiente de milagre. Então, capítulo 6 de Mateus, o evangelho que nós estamos usando, Jesus diz assim, vocês orem assim. Ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso, que nós estamos ensinando hoje, a penúltima lição. Segunda-feira, amanhã, dia 31 de maio, nós vamos falar o que significa o amém, tá? Dentro da oração e também dentro da palavra de Deus. Quando se fala amém, o que isso significa? Então vamos orar o Pai Nosso. Tudo aquilo que você precisar de milagre, você vai agora se condicionar, tá bom? Você que está entrando hoje pela primeira vez na live, não esquece de se inscrever. Existe uma série aí são 17 a dia 30, são 13 lições que nós estamos falando sobre o Pai Nosso, tá? 13 lições. Ensinamos aqui cada dia o que significa cada palavra, tá bom? Então vamos orar ao Senhor. A Bíblia diz assim, Jesus ensina a gente a orar assim, eu vou falar uma sentença, depois se repete comigo, mas entendendo que não é uma vã repetição, é um estado que você se coloca e se entrega para Deus fazer milagres. Então vamos orar o Pai Nosso. Diz assim, ó, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu.
Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, por todo sempre. Amém. E você vai falar, eu recebo o milagre. Por aqueles que estão orando, vão receber o milagre de Deus. Por cada circunstância, diga, em nome de Jesus, o milagre está chegando, estou recebendo o milagre do Senhor. Muito bom, gente. Maravilhoso, tem um ambiente bom de Deus aqui. Entendendo o seguinte, daqui a pouco você vai desfrutar de novo o ambiente com sua família. Quem vai ver essa live mais tarde, que você seja muito abençoado, né? Hoje as pessoas acabam, às vezes, olhando a live no início da noite, quando tem uma folguinha à tarde, tá? Então, você que vai almoçar com a sua família, bom almoço. Falando mais uma vez aqui, se você gostaria de ter um livro, um e-book grátis, nós estamos dando para você. Se você ainda não recebeu esse livro, você vai colocar aí esse WhatsApp que aparece na tela, que o Márcio está colocando para vocês. Você vai escrever, eu quero um e-book. Esse mês nós estamos falando de um e-book muito bonito sobre a primícia da honra. Honrar a Deus, honrar o casamento, honrar os pais, honrar os mais velhos, honrar aqueles que ministram sobre você, tá? Então é um presente nosso e você vai ficar numa lista de transmissão, um cadastro. Todo mês nós vamos enviar para você um livro novo, tá? Um e-book novo. Então, e aí quando você receber, transmita para muita gente, para todos que você possa transmitir isso, tá bom? Gente, Deus abençoe você, um bom domingo, Deus abençoe sua vida. Amanhã, segunda-feira, nós vamos começar a semana já com oração, recebendo os milagres de Deus. Amanhã nós vamos falar a última lição, tá? O que significa o amém na oração do Pai Nosso, e o que significa o amém na Bíblia. E também, lembrando, na terça-feira nós começamos uma jornada pela família. Vai ser uma série de orações e de ensinamentos, e aí você vai colocar toda a sua família, tudo aquilo que envolve a sua família nessa jornada de oração. Começamos dia 1º de junho, tá bom? Gente, Deus abençoe você, um bom domingo, um término de semana, final de semana abençoado e uma ótima semana começando segunda-feira debaixo da presença de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.